Bom dia para você que está nos assistindo aí no YouTube, no Instagram também. Hoje a live aqui tá multiplataforma. Eu sou o Igor Guedes, sou o CMO aqui na Ideias e hoje a gente vai falar com a Maria e o William, já apresentando para vocês sobre o futuro dos serviços financeiros com Embedded Finance. Você está aqui na plataforma, você está no canal e no Instagram da Ideias Digital. Olha, uma das melhores, se não a melhor plataforma para você fazer isso aí na sua empresa. Eu quero começar aqui apresentando esses dois, a Maria, a CEO da Ideias. Maria, que prazer, na nossa primeira live. Finalmente. Finalmente! Olá, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, então. E também o William da Yours Bank. William Leandro. Exatamente. Olha aí, William, fala um pouquinho sobre a sua iniciativa Yours Bank. Conta um pouquinho pra gente, a gente está muito curioso para saber. Obrigado pelo convite, né, Maria? A gente teve uma grata surpresa de se encontrar no Ciclo Empreendedor de Santa Rosa também, né, criando uma empresa de tecnologia, o que não é muito fácil no interior. E fintech ainda. E fintech, exatamente. Mas o Yours Bank é um banco digital para crianças, esse cartãozinho aqui. Que legal. Para que os pais possam acompanhar como é que os filhos se relacionam com o dinheiro. Então, os pais adicionam seus filhos, os filhos eles têm uma plataforma completa, né, para utilizar Pix, cartão físico, cartão virtual, Marketplace Gamer e bastante conteúdo de educação financeira e tudo isso com acompanhamento dos pais. Então os pais conseguem saber de quem os filhos receberam dinheiro, para onde os filhos enviaram. Então dá um pouquinho de controle para os pais, autonomia para o jovem utilizar o cartão e o Pix onde ele quiser. Excelente, cara. Que iniciativa sensacional. E, assim, para muita gente, o conceito de Embedded Finance é ainda muito desafiador, né? A compreensão do que é o Embedded Finance. Maria, conta pra gente, assim, o que é Embedded Finance? Serviços financeiros embutidos. Dá uma palhinha pra gente. Quando a gente traduz, não fica tão legal. Não fica legal, fica muito feio. É mais legal falar Embedded Finance. Boa. Bem, mas Embedded Finance, de uma forma muito simples, é você colocar serviços financeiros fora do contexto financeiro. Então, é basicamente viabilizar com que uma plataforma que tenha totalmente outro core, uma empresa que esteja em qualquer mercado que não seja financeiro, também ofereça serviços financeiros dentro do contexto dela. E o Embedded Finance, ele está muito dentro do que a gente imagina como o futuro dos serviços financeiros, né? Eu gosto muito de falar que a gente não quer adquirir um financiamento, a gente não quer mais ter limite no cartão de crédito, a gente quer ter poder de compra, a gente quer ter um carro, a gente quer ter uma casa. Então, o serviço financeiro ele é muito meio, ele não é fim. E por isso que cada vez mais a gente vai estar consumindo serviços financeiros de forma muito personalizada, que é muito do que vocês fazem, né? Sim. A Yours acaba sendo muito mais uma plataforma de educação financeira para crianças do que um banco digital por si só. E cada vez mais a gente está vendo empresas que não são desse mercado embedarem serviços financeiros muito com o objetivo de melhorar a experiência do usuário, gerar novas linhas de receita e fidelizar mais os clientes também, né? Enfim, tem muitos benefícios que a gente poderia ficar aqui falando. E pelo que a gente ouve dizer assim, tem muitas empresas embutindo muitas coisas diferentes, né? Que torna esse conceito ainda maior, né, Ana Maria? Exatamente. Quando a gente fala de serviço, a gente pode pegar a perspectiva de serviço financeiro mesmo, mas dentro do movimento de Embedded Finance, a gente tem o Embedded Insurance também, né? Que são produtos de seguro que também podem ser embedados. A ideia aqui é que a gente entenda a jornada do cliente, a jornada do usuário e que a gente ofereça para ele de forma contextual esses serviços, né? De modo que já está tão óbvio ali que ele precisa daquele serviço, ele não precisa sair para ir para outra plataforma para ter esse serviço. Então essa é um pouquinho da lógica e por isso que é um movimento muito grande, né? O movimento de Embedded Finance, ele começou com os gateways de pagamento, né? E um exemplo claro que todo mundo usa aqui, iFood, Uber, já são exemplos de Embedded Finance que usa ali a parte da wallet e o processamento das compras do cartão de forma automática. Então, esses foram os primeiros movimentos que a gente teve de Embedded Finance, né? Quando você compra no e-commerce, no Mercado Livre, esses já são exemplos de Embedded Finance. Está facilitando a tua compra, né? Você já dentro da própria plataforma ali, você já cadastra um cartão e você já tem a transação acontecendo uma vez que está cadastrado esse cartão de uma forma automática, né? Eu ando muito de Uber, eu não tenho carro, então para mim é automático no meu dia a dia, assim, às vezes até eu esqueço que está acontecendo uma transação financeira ali. Boa. Muito bem. Tá, Leandro, entendi. Entendi. Sou leigo aqui no assunto, né? Eu e a audiência, mas assim,
Me conta, William, como é que foi esse processo desde da ideia ou da concepção dessa ideia, dos primeiros insights até a execução e principalmente de onde surgiu essa... Tu tem filho? Falar do teu feedback, do teu background também. Tu tem filho? Ainda não. Então tu foi filho, né? Eu acho que o Embedded Finance vai ter um ponto importante dentro da trajetória do Yours. Na real, que eu fundei o Yours junto com o Felipe Diesel, que é meu sócio. Legal. Eu venho um pouco mais da parte financeira, sou engenheiro mecânico. E o Felipe vem da parte da educação, ele fundou algumas redes de escolas em inglês, vendeu a participação dele e tocou o Yours, e está tocando o Yours hoje 100% junto comigo. E dentro de escolas, o Felipe viu que, isso foi lá 2019, 2020. Isso onde? Em que cidade? O Felipe estava em São Paulo nessa época. Eu estava em Santa Rosa. Santa Rosa? Santa Rosa. Isso aí. Santa Rosa. Terra da Xuxa. Isso aí. Boa. E aí, naquele momento, ainda não tinha Pix, mas os pais já tinham cartão, os pais já faziam TED, a vida financeira dos pais já era digital. Então, já se começou um movimento de não ter mais tanto dinheiro físico. E muitos pais iam ao banco ou ao caixa eletrônico sacar dinheiro para dar para os filhos. Essa era a única razão dos pais terem dinheiro físico muitas vezes. Porque é o dinheiro que meu filho compra no bar da escola, é o dinheiro que meu filho gasta quando ele sai jogar bola de tarde. E aí, com isso, a gente, o Felipe, inserido dentro das escolas, viu esse movimento dos jovens estarem com dinheiro físico ali. E aí, cara, temos que pensar em alguma coisa para digitalizar isso, já que os pais já estão digitalizados e não tem hoje uma forma de mandar mesada para essa galera. E aí ele me chamou, sendo da parte financeira, e cara, vamos pensar aqui. A primeira ideia que a gente teve, cara, vamos criar conteúdo financeiro, vamos dizer assim. Só que no mercado já tem muita gente fazendo conteúdo, gente muito boa fazendo conteúdo financeiro, né? Então não era algo que também não era o que a gente pensava em fazer. Cara, vamos criar um banco. Foi um dia, vamos dar um cartão para esse cara. E aí a primeira ideia nossa, como é que cria um banco? Né? Tipo, da onde a gente dá, né? Tipo, como é que vamos criar um banco? Como é que vamos criar um banco? Bem simples. E fomos no Google lá, como é que cria um banco no Brasil? Ou como é que emite um cartão? Acho que foi essa a primeira pergunta que a gente colocou. E aí, obviamente, começam para ser um banco, tu precisa fazer isso e aquilo. Para tu ser uma instituição de pagamento, uma instituição financeira. Começa a sopa de letrinhas. Tu precisa fazer isso e aquilo, precisa de tal coisa. Cara, não é esse caminho que a gente vai seguir. Falamos com amigos próximos que estavam inseridos no mercado, eles nos explicaram também a diferença de uma instituição de pagamento, uma instituição financeira, uma empresa que a SCD, um banco. Então, nos explicaram tudo isso aí. Cara, não vai ter como. A gente não vai conseguir seguir esse caminho, vai precisar de muito dinheiro, vai precisar de muitas pessoas para trilhar esse caminho. E aí, eu me lembro de um curso que eu fui do MIT, que eu conheci um cara que foi um dos fundadores do Nubank. Ele foi no oitavo, nono funcionário do Nubank, lá atrás. Ele falou, cara, a gente utiliza um serviço de um Bank as a Service. E aí Bank as a Service, o que é um Bank as a Service? E aí fomos atrás e acho que o Bank as a Service é uma representação do que é o Embedded Finance. Né, que deu poder a nós, com pouco dinheiro, mas com uma ideia de bancarizar, bancarizar jovens e levar a educação financeira para eles, colocar um meio de pagamento na ponta, né, de uma forma fácil. Eu acho que a Maria pode explicar um pouquinho mais sobre o Bank as a Service do que eu, mas como o Bank as a Service nos deu a oportunidade de levar esse cartão para a mão dessa galera a um baixo custo, vamos dizer assim. Sim, acessível, né? Acessível, exato. Começando especialmente, assim. Eu gosto muito de comparar, né, Embedded Finance de Bank as a Service, de novo, muitos termos em inglês, mas Bank as a Service é banco como serviço. Então, ao invés de você, né, vamos pensar como é que a gente poderia abrir um banco, uma instituição financeira lá atrás. Teria que ir no Banco Central e conseguir uma regulação, né, essa parte regulatória. Fora isso, toda a tecnologia que teria que ser desenvolvida para você consumir serviços, né? Que quando a gente fala do cartão especificamente, eu estou falando de uma licença aqui, no caso, né, a Visa, então uma licença da Visa. Eu estou falando de um contrato com uma processadora para fazer os processamentos das compras no cartão. Eu estou falando de ter uma embolsadora, que é quem vai produzir o cartão. Então, assim, só no cartão. Aí, quando a gente fala de Pix, a gente está falando de estar conectado no SPI, no Sistema Brasileiro, né, Instantâneo de Pagamentos. Quando a gente fala de TED, a gente está falando do SPB. Então, assim, é um emaranhado de fornecedores que você teria que conectar, fora ter uma licença no Banco Central. O Banco Central facilitou muito, né? Antigamente, cara, você gastaria muito dinheiro. Com a criação da instituição de pagamento,
E com a criação do SCD, da Sociedade de Crédito Direto, já viabilizou ali, né, que você iniciasse. Mas ainda assim, estamos falando aí de pelo menos 2 milhões lá no Banco Central. Não era a realidade, né? E quanto tempo, né? Depende, a IP pode levar até 1 ano, o SCD 5 meses para você ter a autorização. E essa é só parte da autorização, né? Você já começa tendo que ter uma estrutura empresarial muito complexa, né? Você tem que ser uma SA, você já parte de um custo ali mínimo de operação de uns 70 mil, 60 mil mês. Então, assim, para validar uma ideia, ou se você é uma empresa que já tem o teu core business e quer plugar serviço financeiro e ver também, né, cara, qual serviço financeiro faz mais sentido, para qual público, o que vai ter mais aderência, o que vai te gerar mais receita, é inviável e não faz muito sentido começar assim, na verdade, porque você vai estar ali depositando um grande valor de investimento que você ainda não sabe quando você vai ter ROI disso. E aí, nesse sentido, o Bank as a Service, ele vem muito para resolver essa dor, porque você vai usar a licença e a tecnologia de um terceiro, né? Que eu quase gosto de falar que tu vai alugar ali. Vai alugar. Eu também gosto dessa expressão. Vai basicamente alugar essa empresa que é responsável perante o Banco Central de todas as regulações e ela também vai te entregar já camadas de tecnologia, né? Ou seja, você não vai ter que integrar lá com SIP, SPB, SPI, processadora, já está tudo dentro de uma API, dentro de uma conexão única, né? Para você consumir. Exatamente. Então é um grande facilitador. Agora, quando eu comparo, né, o Bank as a Service com o Embedded Finance, qual que é a diferença? O Bank as a Service é como se ele fosse um monte de peça de Lego dentro de um balde, assim. Tá aqui, ó. Emita um cartão, abre uma conta, faça um Pix. Quando eu falo de Embedded Finance, eu já estou falando de um produto financeiro já mais... Além de ele estar embedado, né, dentro de um lugar, uma plataforma, um serviço que não é financeiro, ele já está mais montadinho, né? Eu estou falando de uma solução de wallet, eu estou falando de uma solução de folha de pagamento, eu estou falando de uma solução de cartão de benefício. Então, eu já tenho um nível de abstração, né? Tipo, é um produto, uma casa mais acabada, vamos dizer assim. Essa é a grande diferença. Mas, no caso da Yours, né, aqui poderia, como eles estão criando uma fintech do zero, faz mais sentido estar plugado dentro do Bank as a Service. E, cara, tem feito sentido até então, né? O roadmap nosso provavelmente é se regular, é seguir, mas é seguir o caminho mais difícil e tortuoso, dado o volume que a gente vem... À medida que se desenvolve, exato. Né? À medida que se justifica todo esse investimento. Né? Exatamente. Tá, e falando de tempo, então, vamos botar isso numa linha do tempo para o pessoal que está em casa não assistindo entender, né? Então, você começa essa iniciativa em 2019, é isso? Isso aí, 2019. Ok, e aí como é que evolui isso até você estar operacional? Boa, a gente pensou na ideia em 2019, 2020, conversou com muitos pais e muitos filhos na época. Chegou, pai... O que tu acha? Não, a pergunta era, como é que é a relação de dinheiro com os teus filhos? Boa. Né? E aí vinha assim, cara... Eu quero que meus filhos aprendam sobre valor, eu pago mesada para o meu filho, mas eu não sei onde ele gasta. Eu quero ensinar educação financeira, mas eu não sei como começar e de que maneira começar. Esse tipo de coisa que os pais traziam. O jovem já, eu quero gastar. Eu quero ter um cartão. Eu quero ter um cartão no meu nome, eu quero ter uma mesada digital. Alguns deles já tinham uma certa curiosidade em educação financeira, eu acho que diferente da nossa época, diferente da época dos nossos pais, eles já têm uma curiosidade em saber o que é cripto, o que é bolsa de valores, o que é uma ação. Tem mais acesso à informação. Eles têm mais acesso a isso, eles já têm vários influenciadores que eles acessam, então eles têm esse interesse em fazer algo nesse sentido. Mas eu acho que faltava o meio dele fazer, talvez uma conta no nome dele, um cartão no nome dele, acesso a uma corretora que esteja no nome dele, que né, hoje tu pode abrir pela conta dos pais, pelo nome dos pais, então acho que eles já estavam inseridos nisso. E aí, dado isso aí, a gente coletou e falou, cara... Lá em 2019, 20. 2019, 20, isso aí. Conversando com esses pais. Exatamente. Você lembra com quantos pais vocês conversaram? Foi uns 50, 100 pais. Sério, cara? Juntando pais e filhos dá uns 50, 100 Se dedicaram pessoas. mesmo. Né? Se dedicaram bastante. Aí tu pega muito conhecido, daí tu pega, tipo assim, cara, um pai que tem mais condições, um pai que tem menos condições, um filho que estuda num colégio particular, vamos numa turma que estuda num colégio público e vamos pegar as percepções de qual que é a relação desses caras com dinheiro, né, para montar um produto. E naquela época, é engraçado falar, a gente tinha muito claro que o produto ia ser para os pais. Não, o banco é para os pais e os pais adicionam os filhos. E quando a gente lançou o app, inclusive era nessa marca que era rosinha com roxo e tal, a gente fez todo um aplicativo voltado para os pais se cadastrarem e adicionarem os filhos. E aí quando a gente botou no ar e começou a ver
quem fazia a conta eram os jovens. Os jovens descobriam o Yours, os jovens baixavam o Yours. E aí, como o nosso cadastro era feito para os pais fazerem adicionar os filhos, acontecia... Tinha uma quebra, né? dava tudo errado. Vocês mudaram esse fluxo aí? E aí a gente tirou o app do ar e refez o fluxo onde tanto o jovem quanto o pai pode começar o cadastro e, baseado no nascimento, joga para quem que é quem, né? Excepcional. E aí segue o fluxo e faz a conta. Que é um pouco do que a Maria falou antes. Tipo, talvez, vamos dizer lá num mundo antes, pré-Bank as a Service, pré-Embedded Finance, a gente teria que fazer toda uma licença, gastaria rios de dinheiro e eu criaria um app para os pais. E não funcionou. E aí teria que refazer tudo de novo. Exatamente. Então, de uma maneira barata, rápida, tu faz algo e consegue testar, validar e mudar ao longo do percurso, né? Legal. E aí isso era em 2020 e tal, lançou, 2021 que lançou, foi isso? Foi final de 2020, começo de 2021 a gente fez o rebranding do Yours Bank, daí ficou era rosa e virou amarelo com preto. Né? E aí com isso, em 2021 a gente fechou a nossa primeira rodada de investimento, a gente tinha 1.000 usuários na época, entre pais e filhos. E onde estavam esses usuários, William? Muito mais focado aqui, eram muito mais amigos naquela época, se eu não me engano, assim, muito mais, que nem investimento, né, os 3F, Family, Friends and Fools. Isso aí. Né, então, tava muito focado em amigo e tal, mas já tinha um produto rodando, tava tracionando, tava transacionando, os jovens já tinham o cartão na ponta, já tava começando a gerar receita, já tinha um pouco de educação, e aí a gente fechou nossa rodada de investimento com investidores anjos aqui no Sul. Boa. E aí, ao longo daquele ano, a gente chegou em quase 30, 40 mil usuários ativos distribuídos no Brasil inteiro. Se eu não me engano, o Rio Grande do Sul e permanece até hoje 7º, 8º estado nosso, acaba sendo São Paulo, Rio, Bahia, Minas. O Sudeste acaba sendo bem à frente, né? Tem mais, né? Densidade populacional. E a gente às vezes brinca, o gaúcho tem um bairrismo às vezes de ser daqui, é meio ruim, a gente joga contra às vezes as ideias que partem daqui. E aí, ano passado, a gente participou do South Summit, a primeira edição, e aí nos deu uma baita visibilidade por a gente ter sido campeão da primeira edição do South Summit no Brasil, né? E aí, naquela época, também a gente fechou um investimento com o Banco do Brasil. A gente estava com 60, 70 mil usuários ativos naquela época, né? Foi o primeiro investimento do Corporate Venture, então o Banco do Brasil comprou uma participação do Yours para nos ajudar no desenvolvimento do produto, né? Nos ajudar em todas as questões, acho que não preciso explicar quem é o Banco do Brasil, mas nos ajudar em todas as questões regulatórias. Do que tá ali para baixo. Do que tá dentro do Yours, né? Nós somos um peixinho do lado, nós até brincamos, nós somos um jet ski do lado de um navio, né? No transatlântico ali andando, então investiram em nós pra gente levar um pouquinho mais de educação financeira pra essa galera. Isso é exatamente um ano atrás, né? Porque vocês conquistaram... Exatamente. Vocês foram campeões, né? Da categoria Fintech, não é isso? Isso aí. Legal. Foi maio do ano passado. Um ano atrás, exatamente. É isso aí. E aí vocês estão plugados agora com o Banco do Brasil? Ainda não, a gente vem construindo algumas ideias em relação a conteúdo, isso está andando bastante com eles, e a gente vem desenvolvendo agora, querendo ou não, Embedded Finance, de colocar investimento para esses usuários via Banco do Brasil dentro do Yours. Então a gente consegue disponibilizar investimento que a BB Asset disponibiliza para os usuários deles dentro do aplicativo do Yours para os nossos usuários. Tá, então vamos traduzir isso para quem está aí tentando pegar o nosso raciocínio acelerado aqui. Boa. Então a Yours Bank, ela começa com uma solução para pais e filhos, para gestão financeira, uma interface de um aplicativo super intuitivo, que facilita a vida de todo mundo. O pai faz a gestão daquele dinheiro, faz a mesada, né? Não é isso? Coloca ali em formato de mesada, né? Para o filho administrar, ele tem o controle, sabe se o filho está gastando aquilo com videogame, com lanche. Exatamente. Né? Exatamente. Consegue fazer, inclusive, uma parte... vai além, né, William, do financeiro, né? Vai para uma educação, né? A gente brinca até que... Relacionamento. É isso aí. A gente acaba criando momentos entre pais e filhos, entre família. Assim, pra discutir sobre um assunto que é super complexo. Isso. Então, antes o pai, sei lá, dava R$50, o filho gastava, e ele não sabia, 20. E o pai não sabia onde ia esse dinheiro. Exato. E aí, dessa forma, o pai pode entrar no app, a mãe, né, olhar lá, gastou aqui, vou lá sentar e conversar com o meu filho, por que gastou, por que fez isso, não sei o quê. E tem um caso que eu gosto de falar muito, que é até de um investidor nosso, que fala que ele tem uma menininha de 6, 7 anos, se eu não me engano, e aí eles estavam no shopping, ele dá R$50 por mês para ela,
E aí tinha uma boneca que custava R$200. E aí ela, pai, eu quero essa boneca. E daí ele falou assim, vamos ver quanto tem de saldo. Daí ela não tinha celular, ele abriu no dele. Sem ganhar mesada. Porque daí R$50, né, dá os R$200, explicou pra ela bonitinho ali. E daí ele falou assim, cara, foi a cena mais linda que eu vi na minha vida, assim, tipo, ela dá um passinho pra trás e... Não, papai, eu tenho bonecas em casa, eu não preciso dessa. Muito legal. Então, olha a lição, né? Então, tipo, às vezes a gente acha que, cara, é o cartão e é o Pix que vai fazer esse cara, mas acho que o Yours virou um meio de se discutir educação financeira com os seus filhos. De mostrar, ensinar sobre o valor das coisas. Exatamente. Eu acho que tem uma coisa que vale a pena citar, William e Maria, que é a experiência, ela viabiliza, uma boa experiência é que viabiliza tudo isso acontecer. Então vamos lá. Existe, por trás da camada financeira que você acabou de me dizer, uma camada de relacionamento, uma camada de educação também, que está ali para além do financeiro, né? O financeiro é só o pano de fundo. Ele é o meio, né? Ele é o meio de fazer exatamente, acontecer. Exatamente. Legal. Agora, se esse pai, nesse exemplo que você trouxe, que idade tem a garotinha? Acho que era 7, 8 anos. Ou seja, ela nem é o nosso público. quase o nosso público, porque hoje 80% da base é o jovem que é mais independente. Sim. Ele tem 12, 13, 14, vai no shopping, viaja e gasta mais. Ela é um pouco abaixo, né? Mas, da mesma forma, o Yours foi uma ferramenta, um meio de ele botar a educação financeira com ela. Né? E olha que interessante, se esse pai, Maria, não tivesse a possibilidade de uma maneira fácil, atrativa e sobretudo usual, de mostrar isso para a filha, de modo que ela pudesse compreender ali pela tela do aplicativo essa realidade que pra gente é muito simples, mas pra uma criança, Sim. Eu sei porque eu tenho uma filha de 2 anos e meio, não chegamos nessa conversa ainda, mas vamos chegar, ela sabe contar até 5 já. Então, se não houvesse essa interface, e aqui a interface é o meio de tornar isso fácil, não cumpriria o seu papel. Sim. Porque por uma fricção a mais, por um desafio a mais, ele não se sentiria confortável de proporcionar aquela experiência. Então, a gente entra, né, eu queria trocar essa ideia com vocês agora sobre o papel da experiência, cara. Acho que a gente entrou numa coisa muito legal aqui, num assunto legal, que é a experiência que a gente pode proporcionar para os usuários, aí diretamente para o usuário, através dessas soluções embedadas, né? Sim. Então, queria muito que a gente falasse um pouquinho sobre isso, ouvi o William, ouvi a Maria também, sobre o que está por trás do financeiro, né? Sim. É o relacionamento, é a educação, é o que mais? Como é que funciona isso, Maria? É bem legal esse ponto que você trouxe, porque eu acho que a gente vê muito isso, né, em todos os clientes que usam a plataforma da IDES, porque no final do dia tem todo um arcabouço ali tecnológico, regras, né, bem complexas. Tu anda no limite da regra, assim, no limite da regra, cai, vezes, tu volta. Exatamente. Porque no final do dia, o mais importante é que a jornada, a experiência desse usuário, seja ele, né, uma criança, e aqui a gente atende muitos públicos, né, tem que entender muito a dor daquele público e o que ele quer fazer no final do dia. E você tem que... Eu gosto de pensar muito em experiência, em encurtar o caminho entre o usuário e o que ele quer. Boa. Esse é o principal objetivo, né? Sim. E, cara, como é difícil, parece ser simples, mas como é difícil entender o que o usuário quer. Sim. Não é tão claro. E aí entram, né, as soluções nichadas e personalizadas. E por isso que a gente está vendo todo esse boom de fintechs e por isso que a gente está vendo aí o Embedded Finance está entrando tanto em pauta. Porque cada vez mais, a partir do momento, né, que eu digo, cara, que o futuro dos serviços financeiros não é dentro do sistema bancário financeiro, é em plataforma. A partir do momento que eu observo esse usuário e eu vejo que cada vez mais ele precisa de serviços extremamente personalizados, eu preciso ter quem faça isso, né? Eu preciso ter quem esteja em contato com esse usuário, entenda a dor dele e consiga reproduzir essa experiência e melhorar essa experiência cada vez mais, né? Então, por isso que, cara, faz muito... Eu aposto, né, que esse pai, ele não conseguiria ter o mesmo contato, não conseguiria ter a mesma conversa com a filha dele se mostrasse o aplicativo até do próprio Banco do Brasil. Não ia conseguir. A experiência não ia acontecer. Não ia acontecer. Então, isso é muito importante a gente entender, né? Às vezes parece ser muito simples, mas é extremamente complexo, porque a gente tem que entender
como é que é esse usuário e principalmente, cara, um usuário que está evoluindo o comportamento o tempo todo. É. Né? A gente está mudando muito o comportamento da gente, né? Tu estava falando aqui, né, dos pais ensinarem, das crianças já terem esse acesso e essa curiosidade com relação a cripto, NFT. Sim. Cara, quando eu era pequena, eu lembro que meus pais se esforçaram muito para me dar muita educação financeira, assim, tinha cofrinho. Sim. E, cara, eu lembro que na escola a gente aprendia a preencher um cheque. Boa. Tu aprendia a preencher um cheque, como preencher um cheque. Eu lembro que eu aprendi a fazer isso. E, cara, então era tudo muito mais distante, cara. Era uma experiência, né? Talvez se a gente tivesse naquela época, a gente estaria... Sim. Cara, como é que eu digitalizo? Como é que eu faço uma criança preencher um cheque? Sim. Hoje já é outro contexto. Como é que eu ensino para uma criança o que é um NFT? Como é que funciona o mercado cripto? Como é que funciona o mercado de capitais? É outra realidade, né? E toda a evolução tecnológica nos ajudou muito nisso, assim. William, o que você vê de oportunidades na periferia do que você está fazendo? A pergunta aqui ela vem já também com uma semente, né? Uhum. Estava eu no final de semana ali com a minha esposa e... Bom, vamos lá. Uma coisa muito retrógrada. Conta conjunta. Cara, conta conjunta é um negócio que tem poeira em cima. Tem até um cheiro diferente essa palavra, né? Mas... Depende da conta conjunta, né? Conheço fintechs aí que já tem é uma umas das Então, legais, aí eu queria ouvi-los, assim, tô dando um exemplo da conta conjunta, né, que ainda é um produto bastante, que é mais conhecido, Sim. que é mais conhecido. E falta tecnologia. E falta tecnologia. Faltam opções, Tanto que, quando eu tava ali, eu falei, pô, podia ter uma conta conjunta, mas eu não quero ter aquela conta conjunta. Sim. E eu não me dei o trabalho de ir atrás, Maria, de fintechs, de soluções de conta conjunta, prevendo o quê? Beleza, vai ser a mesma experiência que eu tenho, Sim. que eu teria lá no Itaú, no Banco do Brasil, que seja, porém com um layout diferente. Sim. E eu não quero isso, eu queria uma coisa mais inteligente. Me conta aí, o que tu tá vendo na periferia? Quanto tempo faz que tu tá casado? 5 anos. 5 anos? Boa, boa. Eu casei faz 1 ano e meio. E aí eu sou meio do... Eu tenho um... Cara, o que eu ganho, o que a Tiane ganha, cai no mesmo lugar. Isso aí. É uma conta conjunta, investe junto. Já eu que cuidava dos investimentos, então eu não queria ficar na minha conta, na conta dela. Então, cara, casamos, tá aqui o documento, agora vamos fazer uma conta conjunta. E fui atrás também. E precisa do documento, né? De... Sim, precisa do documento de Pra minha casado conta. e tal. Já começa. E aí eu fui atrás também. E, cara, não achei uma fintech... Tipo, eu utilizava, era cliente Nubank antes. A Tiane, se eu não me engano, também era Nubank. E eu não achei nenhuma solução que fosse tipo um Nubank para casados, vamos dizer assim, né? Agora já tem uma galera, acho que até... Tem o pessoal da Nó, né? da Fazendo Nó. merchan aqui. Da Nó. Verdade. Tem a galera da Nó, eu sei da galera da Cumbuca, que é um split de pagamento, mas eu não sei se eles têm cartão ainda, acho que não, mas tu coloca assim, eu pago 40%. Acho que é só o wallet, eu pago 40% da conta de luz, tu paga 60%. Então, uma coisa assim. Mas o Nó tem um lance mais de amigo também, né? Tem. A Que nem ideia o Cumbuca. até onde eu conheço na plataforma deles, tu cria um nó e aquele Isso. nó é um grupo, né? Então você coloca as pessoas ali e você consegue criar regras de divisão Ou seja, diferentes. dois exemplos que não são totalmente atrelados para casal, como é a solução da Eros. É isso aí. E aí eu acho que tá faltando. Tá faltando. É uma oportunidade de mercado aí fazer algo nesse Não, sentido. com certeza. E, cara, essa é uma das oportunidades, né? Tem muita oportunidade. Onde a gente olhar, assim, tu vai ter transações financeiras que hoje as pessoas, elas basicamente estão executando de um jeito porque é a forma que elas encontram, né? Mas tu vê que, putz, não é a melhor experiência possível, assim. Não atende 100% das expectativas. E eu gosto muito de usar o exemplo, sou pega apaixonado pelo que os caras fizeram da Avenue, por exemplo, assim, que é tu fazer investimento fora do Brasil em dólar. De uma forma muito simples. Fácil. É muito simples, é muito fácil, tu consegue entender, tô fazendo um merchan dos caras, né, mas é muito fácil de tu, tipo, cara, eu invisto em dólar, e até tava explicando pro meu pai, dele, meu dinheiro tá nos Estados Unidos, sim, tá nos Estados Unidos, te protege de todos os problemas que podem acontecer no Brasil e tudo mais. Então, o que eles fizeram e criaram um mecanismo para tu mandar o dinheiro para fora, investir lá fora, que até mesmo chamou a atenção do Itaú, que agora adquiriu 35%, se eu não me engano, da participação deles, é um exemplo de uma finança personalizada e fora do grande banco e que atendeu um nicho de mercado, que é muito que eu acho que é o que a Embedded Finance quer fazer, assim, atender um nicho de mercado, um produto personalizado para um determinado tipo de usuário, empresa ou pessoa física. Pode ser um determinado tipo de usuário ou de contexto, né? Ou de contexto, Então, exato. assim, você flexibiliza a personalização em diversos sentidos, né? Isso aí.
Próximos passos, William, o que vocês estão imaginando, assim? Só para a gente poder também ter um gostinho do que você está visualizando. E aqui a gente está também fazendo exercício, né? Direcionado a Maria essa pergunta, para falar sobre o futuro, né? O que está vindo, o que você está imaginando de próximos passos da Yours Bank? Do Yours a gente hoje fala muito assim, o jovem consegue ganhar dinheiro e a gente ensina o jovem a se planejar e organizar a grana dele. Falta terceiro pilar da educação, que é investimento. Legal. Né? Então ele ganha, ele aprende a fazer sobrar e agora esse sobrar tem que render. Esse é uma coisa que a gente não tem no aplicativo e a gente está trabalhando junto com o Banco do Brasil, junto com a BB Asset, né, que é a parte de investimentos e fundos do Banco do Brasil, para disponibilizar uma plataforma de investimento para o jovem, tanto para o jovem que já tem interesse em investir, então já é um jovem um pouco maior e ele mesmo tem interesse em investir, tanto para um pai, que eu uso o caso até, não sei, tu, Igor, se já tem alguma conta, mas tem o Felipe, que tem um bebê de 3 meses, aí o Benício nasceu faz pouco tempo, e um pai que já está preocupado em criar uma poupança para o jovem. Boa. Então a gente também está olhando para esse caminho de o Igor já criar, o Igor ou o Felipe, criar uma poupancinha para o seu filho e guardando dinheiro, e quando esse jovem, quando o pai se sentir confortável em dar um cartão para esse filho, já está ali, o IOR já oferece um cartão para esse jovem gastar. Excelente. Eu gosto muito de falar de futuro e falando de futuro, a gente também está olhando para o futuro, a ideias aqui, e a Maria em algumas semanas embarca para Londres para tentar enxergar o futuro. Conta aí. Vai ser bem legal. Em Londres vai ter um evento que ele é especificamente sobre Embedded Finance e Super Apps. Então é extremamente nichado, né? Quando a gente olha para o Reino Unido, ele é muito referência de Embedded Finance, muito pelo movimento de Open Finance que eles fizeram há muito tempo antes, né? Inclusive que inspirou ali a Europa, inspirou os Estados Unidos, inspirou muito o Brasil. Inspirou muito o Brasil. Acho que assim, o Brasil está super bem posicionado né, no mercado mundial, principalmente com o Pix, que a gente acabou até exportando essa tecnologia. Mas em termos de maturidade de mercado, né, o Embedded Finance acontece há muito tempo lá. Como é que é o nome do evento? Embedded Finance and Super Apps. Vai ser quando? Vai ser dia 16. 16 agora semana que vem. Eu falei algumas semanas. Eu fiz a conta. É semana que vem, audiência. Daqui uma semana, terça-feira. Né? É semana que vem, muito bem. Mas vai ser uma oportunidade super legal da gente também entender o que outros players estão fazendo, né? Europa como um todo ali, tanto Reino Unido, Alemanha, passou já por esse boom de fintechs. Agora eles também estão vivendo já uma segunda, terceira onda. Com soluções ainda mais personalizadas, tem um foco em conta de pessoa jurídica bem grande lá também. É um mercado diferente, né? Aqui quando a gente fala, cara, o Brasil tem outras dores, né? A gente é um território muito grande, a gente ainda tem... A gente, na verdade, vive muita diferença, né? Eu tenho ali uma bolha onde, cara, é todo mundo digitalizado, tem várias contas, vários cartões, e eu tenho o pessoal que não tem acesso. Mas, por outro lado, é mega concentrado aqui no Brasil. Exatamente, exato. Lá já é mais homogêneo. E lá também, eu acho que assim, diferenças, né, que a gente já vê. Cara, o Brasil é muito mais evoluído em termos de segurança, né, de meios de pagamento. Lá o pessoal ainda, pelo menos quando eu morei em 2015 na Alemanha, a galera usava muito dinheiro físico ainda, né? Muito dinheiro físico. Legal, então eu tô curiosa então. curiosa para entender também esse movimento um pouco de como é que tem sido a digitalização dos meios de pagamento lá, né? Muito bem. Enfim, então acho que vai ser super legal, vai ser uma oportunidade da gente ver também o que tem acontecido lá para a gente trazer para cá. Boa. E em termos de futuro, assim, eu queria pegar um gancho no que o Will falou, que acho que é muito legal, principalmente por vocês terem sido investidos, né, pro Banco do Brasil e estarem trazendo serviços deles para dentro da plataforma. Que, cara, o Embedded Finance, ele funciona numa perspectiva de empresas que não são financeiras e querem divulgar serviços financeiros, mas também funciona para o outro lado, né? Porque isso é um canal para instituições financeiras. Então hoje, né, o pessoal gosta de comentar muito, as fintechs vão acabar com os bancos, vão acabar com as instituições, e cara, no final do dia, né, todo Eles mundo se precisa... juntam. Eles se juntam, eu vejo muito isso, porque... Só que são 2 casos, nós com o banco, Exatamente. com o Itaú. Exatamente, e cara, vários bancos, eles estão criando, hoje, né, além de eles terem a linha de varejo especificamente, estão criando uma camada ali para atender outras fintechs, para atender empresas que querem embutir serviços financeiros, e é um outro canal, né? Vocês vão ser um canal ali pro Banco do Brasil, então é super interessante. E essas soluções, elas acabam sendo soluções para atender um problema específico que a solução standard não consegue. Não quer fazer, o navio não consegue fazer. Ele precisa mandar lanche, ou jet ski, né? Até para cumprir aquela missão. Isso aí. Vai ter cobertura
é bom você saber, vai ter cobertura pelo Instagram da Ideias do evento que a Maria vai participar. A Maria vai estar também mandando informações pra gente. Boa. E a gente vai poder compartilhar e dividir com todo mundo o que a gente está aprendendo por lá. William Leandro, quero te agradecer, cara, pela tua participação na nossa primeira live. Valeu, obrigado pelo convite e estamos sempre à disposição para conversar mais. É isso aí. Maria, obrigado também. Pô, foi muito demais. Valeu demais. E quem é pai que está assistindo, baixa o Yours Bank, né? Baixem. É verdade. Ou Nossa, pai ou mãe, né? eu logo já vou me coçar para fazer isso. Boa. Obrigado você por assistir. A gente terá outras lives como essa, de preferência cada vez com mais convidados, cada vez com mais produção. A gente espera que você esteja com a gente. Obrigado mais uma vez. Até a próxima. Tchauzão.